Olá, meus irmãos, presbíteros, a paz do Senhor. Bem, meus amados, nessa noite nós vamos dar continuidade aqui com as nossas aulas, de introdução ao Antigo Testamento 2. Hoje nós vamos estar aqui trabalhando, com os irmãos, falando sobre o livro dando sequência, continuidade aí, o livro de 2 Samuel. E vamos também trabalhar hoje o livro de 1 Reis, dentro da nossa disciplina aí, Antigo Testamento 2. Bem, meus amados, hoje, em se falando aí de 2 Samuel, nós vamos trabalhar uma temática hoje de um assunto aonde dentro de 2 Samuel, vai se dar aí o grande reinado do rei Davi. O livro de 2 Samuel ele já se inicia aí, com a tomada da posse, ou seja, Samuel, o rei Davi sendo colocado ao trono de Israel. Isso já depois da morte aí de Saul, e o seu filho Jonatas, vai agora o rei Davi assumir o trono. E é bom a gente salientar aqui, dentro da nossa aula, como que as coisas vão sucedendo, como Deus vai trabalhando aí o desenrolar de toda a história. Muitas vezes a gente vê a história de Saul, Davi, a gente acha que Davi foi ungido a rei, e assim então já logo já foi colocado ali diante da família, da monarquia. E não foi bem assim, e Deus foi trabalhando todos os seus meios, para que verdadeiramente Davi viesse chegar ao trono. É bom a gente também ter essa compreensão na nossa mente, que Davi, ele foi ungido a rei, e aos nossos olhos humanos, ou para quem olha assim na lógica humana, jamais Davi chegaria a posição de um rei em Israel. Mas Deus tem os seus meios de agir. E por essas razões nós vamos ver que a nossa vida, a nossa trajetória sobre essa terra, ela é marcada por fé. Fé e convicções em Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Por que eu estou dizendo isso nesta aula? Bem, meus amados, a gente vai ver que Davi, ele não fazia parte da genealogia dos herdeiros da monarquia. Não teria nenhuma possibilidade de Davi chegar a ser rei. E vejam vocês que ele foi ungido a rei, e segundo os biblistas, segundo os estudiosos, tem variedades aí de possíveis datas. Uns colocam Davi como sendo ungido a rei aos 16 anos de idade. Tem outras literaturas que dizem que ele foi ungido a rei aos 20 anos de idade. Então, dando em média aí de 10 a 14 anos de espera para ser verdadeiramente colocado ao trono. Mas tudo isso vai ter aí uma corrida muito grande. Porque Davi não fazia parte da linhagem real. Olha como que Deus vai trabalhar os meios para colocar Davi na linhagem real. Percebam vocês que Davi, ele estava na posição de quê? Ele era o menor da casa de seu pai, Jessé. E era ele quem levava o alimento aos irmãos, a comida aos irmãos que estavam no campo de batalha. Quando Davi chega ao campo de batalha, ele vai encontrar lá todos os seus irmãos e Saul amedrontados. E toda Israel sendo ameaçada pelo um grande homem, filisteu, Golias, o gigante Golias. O povo está espantado, o povo está assustado. Mas, no entanto, Davi chega ali, vê ali os seus irmãos ali amedrontados, vê também o rei assustado, não querendo ir contra aquele gigante. Mas o homem ungido por Deus, Davi, aquele homem que foi forjado lá no deserto, lá cuidando das ovelhas do seu pai no campo,
ele vai ver aquela situação e ele vai começar a sentir algo pulsar dentro de si, ao ponto dele dizer: quem é esse incircunciso para ficar afrontando o Deus vivo, o nosso Deus, o Deus de Israel? Quem é ele? O que ele acha que ele é? E logo ele procura saber. E ele não fica ali parado. Ele vai se sentir inquietado por Deus. Mas tudo isso é Deus trabalhando os meios para que Davi viesse chegar, mesmo sendo ungido, mas trabalhando os meios para que ele viesse chegar à monarquia. Chegar à posição, né, de fazer parte da linhagem real e assim então assumir o reino. Olha como as coisas vão tramitar aí. Vai chegar o momento em que ele vai se sentir inquietado por Deus e ele vai até a pessoa do rei Saul. E ele chega lá diante de Saul e começa a pedir para Saul que deixasse ele lutar contra aquele gigante. Saul fica assim, olha e vê aquela coisa assim muito sem lógica. Um menino ainda jovem querer lutar com um gigante bem treinado, um homem extremamente preparado, um homem de guerra. Colocaram um jovem rapaz para lutar com um homem desse. Praticamente ali era a destruição no primeiro momento, no primeiro instante. Sem nenhuma chance. Mas ali estava um jovem, né, treinado, forjado por Deus. E ele começa ali, o interessante é que ele vai contar duas histórias para o rei, com a ideia de convencer o rei a deixar ele lutar. E ele começa a dizer, contando as suas experiências no campo, quando ele estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Ele vai começar dizendo: olha, estava lá apacentando as ovelhas do meu pai. Num certo dia, num dado dia, chegou-se ali um grande urso para destruir as ovelhas do meu pai. Eu lancei-se sobre aquele urso e o matei. E tomei aquela ovelha das garras daquele urso. Se não bastasse, ele vai contar novamente uma outra história para o rei. Ele vai dizer: olha, rei, num outro dia aconteceu que um leão veio também para assim então se lançar e destruir as ovelhas do meu pai. Eu lancei-se sobre aquele leão e o matei. E tirei ali a ovelha das garras daquele leão e o matei. Bom, com duas histórias dessas, o rei vai ficar impressionado. O rei vai dizer assim: uai, esse menino tem algo sobrenatural com ele. Matar um urso gigante, grande, forte. Um leão, o rei da selva, veloz, forte. Matar um leão? Esse menino tem algo sobrenatural. Então o rei já viu que tinha algo diferente ali na vida de Davi. Vejam vocês, que coisa interessante. O rei então, depois de todas essas histórias, o rei já percebendo que algo sobrenatural estava sobre ele, vai assim então dar a permissão para que ele fosse enfrentar aquele gigante. Coloca todo aquele armamento. O menino fica ali, o jovem rapaz, praticamente impossibilitado até mesmo de andar, com aquelas ferramentas ali, com aquelas proteções pesadas, aquelas armaduras. E logo veio o menino a pedir: não, pode tirar tudo isso, eu vou só com aquilo que Deus sempre me concedeu, eu vou com aquilo que Deus sempre me deu, e eu vou confiante nele. Eu vou guerrear em nome do Deus dos exércitos. Eu vou enfrentar esse gigante no nome dele. Olha, irmãos, que curiosidade grande. Quando os exegetas, os estudiosos vão parar minuciosamente no texto para avaliar esse momento do confronto, vai chegar-se a uma conclusão
que a possibilidade de fracasso para Davi era de 99,9% de fracasso para Davi. Porque aquele homem de guerra extremamente preparado, homem forjado, aquele homem toda a sua estrutura armamentista e todo o seu colete de proteção, muito bem protegido, jamais ele seria derrubado com uma pedra. Mas em todas aquelas armaduras, apenas um lugar na fronte ou na testa daquele gigante era um lugar aonde estava ali vulnerável. Apenas um lugar. E foi justamente nesse lugar que a pedra foi cravada ali e o gigante veio ao chão. Vejam vocês, caminhando já na história, percebam que a partir daí, então, Davi vence aquele gigante, recebe como troféu, porque o rei Saul havia prometido um troféu para aquele jovem ou homem que lutasse e vencesse o gigante, herdaria ali, ele daria a sua filha a casamento a esse. Ou seja, então ao vencer o gigante, ele vai tomar posse da primeira filha de Saul, Mical. E assim então, depois dele tomar posse da filha, Davi agora faz parte da família real. Percebam aí como que Deus trabalha os meios. E depois de tudo isso, Davi vai ser colocado lá próximo ao rei para ser aquele arpista que vai estar tocando, para que nos momentos de aflições do rei, de perturbação do rei, o rei sentisse ali a paz, a alegria através do tocar da harpa de Davi. Percebam como Deus trabalha os meios. Davi está bem próximo ali. Muito embora vai ser perseguido, vai ser ali, muitas vezes, até mesmo tentado ser destruído pelo rei Saul, tomado pelo ódio, a inveja, porque ele percebeu que algo já havia saído dele, já não estava mais com ele. E depois dessa batalha e dessa vitória agora sobre o Golias, muitas mulheres vão começar a cantar e muitos povos vão começar a cantar em Israel uma música que vai ofender o rei Saul. E a música, qual era a música tocada? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ou seja, Davi 10 vezes mais. Então Davi começou a sua popularidade a crescer. E Davi foi um homem que foi forjado, para um homem de batalha, um homem de guerra. E quando a gente olha no contexto bíblico, Davi vai ser extremamente treinado por um dos melhores guerreiros da história do rei Saul, que era o seu filho Jonatas. Um grande guerreiro, Davi vai ser forjado e treinado com ele para as batalhas. Bem, meus queridos, então caminhando, dando um passo adiante, Davi, depois da morte de Saul, ele agora vai assumir o trono e ele vai chegar ao trono com 30 anos de idade. Então, teve aí esse período, espaço de tempo aí. Para uns, levou 10 anos. Para outros, em outros contextos, em outras literaturas, 14 anos. Mas em média está aí, de 10 a 14 anos. Davi levou para, assim então, assumir o trono. Então ele assume o trono com 30 anos de idade, vocês vão encontrar isso lá em 2 Samuel, essa parte onde nós estamos comentando aqui, em 2 Samuel, a partir dos versículos de número 5 e 6. 2 Samuel, capítulo 5, a partir dos versos de número 5 e 6. Vocês vão encontrar aí essa parte aonde fala que ele assumiu o trono aos 30 anos de idade, e assim então ele vai reinar em Israel 40 anos em Israel, sendo 7 anos e 6 meses em Hebrom e 33 anos em toda Israel. Davi vai conseguir uma façanha como nunca. Davi ele vai conseguir trazer todo o reino de Israel para a unidade. Ou seja,
Saul lutou muito para conseguir, mas ele até então não conseguiu trazer o povo para a unidade. Tinha muitos que estavam ali satisfeitos com a figura de Saul, mas outros estavam revoltados. A exemplo disso, estava lá aqueles homens da caverna de Adulão. A grande maioria daqueles homens eram homens revoltosos com a figura do rei. Não queria pagar os impostos, nem tributos, estava irado com Saul. No entanto, Davi, lá na caverna de Adulão, trabalhou, né, aqueles homens, o caráter daqueles homens, trabalhou ali a moralidade, e esses homens se tornaram um dos seus melhores guerreiros, homens fiéis a Davi. Davi conquistou o coração daqueles homens. E se não bastasse, assim então toda Israel, todo o povo, Davi ele conseguiu trazer o povo de Israel para a ideia da monarquia, que assim então era rejeitado por alguns. Ele conseguiu essa façanha, ele uniu os dois reinos, reinos do norte e reinos do sul, trouxe a unidade do povo hebreu. E ele vai guerrear muitas guerras, muitas batalhas contra os filisteus, os medianitas, amalequitas, e em todas as batalhas Davi saiu vencedor. E dentro do contexto histórico, a gente vai ver que nessa época, todo o povo de Israel vai ser conhecido como a época do Império Hebreu. E justamente a época do Império Hebreu, ela se deu na época do governo e do reinado de Davi e Salomão. Por que Davi e Salomão? Davi conseguiu trazer todo Israel para a unidade. E assim então, lutou todas as batalhas e foi vencedor. E por onde ele passava, ele vencia, e aqueles reinos e aquela gente ficavam, ou seja, como sendo escravos e muitas vezes até pagando tributos para o rei de Israel. E assim então muitas riquezas, muitos despojos foram sendo trazidos e depositados em Israel, na época do reinado de Davi. Então Davi foi um grande homem, né? E quando se fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem que ele tinha um amor pelas pessoas, ele tinha um apreço pelas pessoas. Ele não foi aquele que explorou, ele não foi aquele que sugou as pessoas. Ele sempre estava ali, né, do lado, dando aquela ideia assim de um rei ajudador, né, um rei compassivo com a situação, com a necessidade, com a situação daquela gente. De forma que muitas pessoas passaram a agradar e a assim então sentir assim comovidas pela figura do rei Davi. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque de fato, segundo os biblistas e os estudiosos, Davi foi um homem bom para o seu povo. Davi foi um homem que soube trabalhar tanto para os ricos como para os pobres. Então, ele soube trabalhar esse lado muito bem e conquistar toda essa gente. Bem, e o esboço aí de primeira do livro aí de 2 Samuel, que nós estamos comentando sobre o livro de 2 Samuel, o esboço está dividido em conquistas do rei Davi e os pecados e aflições de Davi. Então as conquistas foram grandes, nós falamos aqui, não perdeu nenhuma batalha. E as aflições de Davi é porque Davi, de fato, vai chegar o momento das suas falhas, das suas fraquezas. Né? Ele vai cometer aí os seus deslizes, seus pecados. Mas é um homem que se arrepende. É um homem que verdadeiramente se coloca diante de Deus, né, se arrepende, e assim então pede perdão e recebe o perdão de Deus. Então Davi ele é um rei que sempre, quando assim então cometia os seus erros, seus deslizes, mas logo ele já buscava corrigir. E é tanto que a gente vai ver, quando ele comete o seu erro ali de fazer aquele censo, aquela contagem que Deus não queria que ele conferisse ou contasse o povo, houve uma grande morte, morreu muita gente. E ele vai se arrepender a tal ponto de pedir ao Senhor, né, que o punisse e não punisse aquela gente. E ele vai assim então pedir a Deus e o Senhor vai colocar 3 escolhas. 3 escolhas para eles.
E ele vai escolher o que? Ele vai dizer, Senhor, é melhor cair em tuas mãos do que nas mãos dos homens. Então ele preferiu se cair na mão do Senhor, ser provado pelo Senhor. Né? Porque ele viu que nas mãos do Senhor estava ali a misericórdia. Muita gente foi destruída, mas chegou o momento em que o nosso Senhor Deus se levantou e bradou e disse ao anjo da morte, cessa, pare. Ou seja, chegou o momento de parar. Então Davi sabia que o Senhor, ele é aquele que penaliza, né, o homem pelos seus erros, mas ele também é um Deus de misericórdia. Davi sabia conhecer e entender isso muito bem. Bem, meus amados, então a gente vê aqui, nós trabalhamos aqui o contexto, né, de 2 Samuel, falando aí dessa trajetória do rei Davi, das suas conquistas, das suas fragilidades, né, e nas nossas próximas aulas aí nós já vamos entrar com o estudo de Primeiras Reis, porque nós vamos ver agora depois o seu filho, né, Salomão, assumindo o trono. Salomão, ele vai ser um rei que, muito embora pediu a Deus sabedoria, mas a gente vai ver que tem muitas coisas aí que vai acontecer de forma errada no governo de Salomão. Mas fica aqui, irmãos, né, essa aula de hoje, que os irmãos se dediquem aí aos estudos. Vamos aí adiante, em nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Estarei lançando as provas, estarei lançando aí os nossos exercícios, né, das nossas aulas. Antes nós estávamos apresentando aqui, mas agora já vou lançar os exercícios lá diretamente na plataforma dessa aula de hoje, e os irmãos vão estar acompanhando lá. Certo, meus amados? Então fica aqui a nossa aula de hoje, que Deus abençoe e nos acompanhe na nossa próxima aula, falando de 1 Reis. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.